Boa tarde a todos. Nós vamos dar início então à nossa webconferência de hoje. O tema é a abordagem do adolescente na atenção primária à saúde. E o palestrante então sou eu, Igor Tavares da Silva Chaves. Sou médico de família e comunidade. Trabalho na rede municipal de saúde de Florianópolis. Então, dando início. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de levantar com as equipes de saúde é a definição de adolescência, né? Então, a maior parte dos consensos coloca essa definição simples de transição entre a vida infantil e a vida adulta, né? A OMS, Organização Mundial da Saúde, define a adolescência como o período entre 10 e 20 anos de idade. Já o Estatuto da Criança e do Adolescente define a adolescência como o período que vai entre os 12 e os 18 anos. Alguma literatura critica um pouco essa definição, colocando essa fase como uma fase simplesmente de amadurecimento do ser humano, tentando evitar essa abordagem classificatória, né, que enquadra o adolescente como uma categoria. São críticas interessantes, que valem a pena também para reflexão, no sentido de que realmente a nossa sociedade tem essa tendência a categorizar, né? Mas é um ser humano que merece, que possui algumas particularidades, né? A fase do desenvolvimento da sexualidade, a fase do amadurecimento. Então, por isso, a gente costuma categorizar ela na saúde para facilitar essa abordagem. Esse período da adolescência é um período de conflitos e incertezas, né? Um período que traz alguma rebeldia, né? Um período de formação de identidade, né? A identidade, nesse caso, estou colocando como qualidade do ego. Então, o que seria o ego, né? Segundo as teorias psicanalíticas, né, que começou lá com Freud, nós temos uma força dos nossos desejos, que a gente chamaria de id, ou pulsões, né, pulsões, e o superego, que é o controle que a sociedade impõe à formação da nossa identidade, né? O resultado do conflito entre o id, que seria as pulsões, e o superego seria a formação do ego, ou seja, que seria aquilo que nós realmente somos, né? Aquilo que nós escolhemos dos nossos instintos para essa sociedade, para colocar o nosso eu na sociedade. Para que essa construção se dê, a gente passa por várias etapas de amadurecimento, né? Etapas em que a gente é ensinado algo e que muitas vezes a gente começa a contestar esse algo que nos foi passado, né? E que a gente começa a entrar em conflitos com coisas que até então nós tínhamos como certo, nós tínhamos como imutáveis. Então, é muito presente esses questionamentos na adolescência. E essa presença traz muitas vezes o sofrimento. E pode ter como consequência a rebeldia. A rebeldia, então, como ato de questionar as verdades anteriores, como questionar as regras outrora impostas, como forma também de testar limites, né? Então é muito comum que na adolescência a gente esteja nessa fase de transição, que ao final dessa fase teremos o ser humano amadurecido, um ser humano que escolhe então como ele vai se dar na sociedade, como ele vai se portar, tanto do ponto de vista cultural, quanto do ponto de vista de atitudes, quanto do ponto de vista de opção sexual, também, porque é também a fase de escolha das opções sexuais, né? Então essa fase de conflito é uma fase
que muitas vezes requer alguma ajuda, algum apoio, principalmente um apoio acolhedor, um apoio que compreenda esses conflitos e não estigmatize, não crucifique, não coloque ainda mais preconceitos, não coloque ainda mais regras. Muitas vezes é necessário a gente se despir um pouco disso, das regras que nós temos, dos limites que nós temos, para conseguir entrar nesse mundo que tem essa peculiaridade, essa particularidade. Então, como abordar o adolescente, né? Compreendendo essas definições que nós trazemos, a gente tem, então, que acolher o sentimento de conflito, o sentimento de formação da personalidade que o indivíduo traz para a gente. Eu achei bem bacaninha essa figura, né, do super-homem, que chega ali, o maior conflito num consultório médico, diz, olha, doutor, já faz algum tempo que me sinto mal perto da criptonita, desde pequeno, na verdade, tem cura, doutor. Quer dizer, algumas vezes o adolescente acha que está doente, né? Porque ele começa a sofrer, ele começa a ter angústias, ele começa muitas vezes a essas angústias levar ele a um isolamento, a comportamentos estranhos e comportamentos inadequados, vistos como inadequados, e aí ele mesmo busca ajuda, né? E ele vem com esse sentimento do super-homem. Muitas vezes, algo que para a natureza dele é normal, natural, ele identifica como uma doença, porque a sociedade diz para ele que é uma doença, né? Então nós temos que compreender, acolher isso e traduzir para ele se é ou não doença e qual o problema que ele apresenta e quais as formas interessantes de se abordar, né? Então, primeiro momento, ele exige muito respeito daquilo que o adolescente traz. É muito comum a gente ver o adolescente sendo trazido pelos pais, né? Às vezes a demanda não é do adolescente, a demanda é dos pais. O adolescente não está nem aí, para ele está saudável. Foi interessante que hoje mesmo eu tive um caso assim, um menino de 13 anos que chega no meu consultório, trazido pela avó, diz, olha, doutor, esse menino aí ele está doente, ele tá com alguma anemia, vamos pedir aí uns exames, os pais dele se separaram aí há 2 anos e ele anda meio triste, ele fica na internet, quer dizer, era a própria tradução, muitas vezes do adulto que não compreende que naquele montante de conflitos da adolescente ainda se soma a separação dos pais e se soma uma sociedade que hoje sim é uma sociedade que preconiza muitas vezes o indivíduo, né, na internet, no computador, na televisão. A sociedade ensinou ele a ser assim. Ele tem os amigos dele lá. Na verdade, quando ele está ali, ele está num grande bar, rodeado de amigos, onde ele conversa com todos que ele quer, né? Só que é um bar virtual, né? Então, muitas vezes o adulto tem dificuldade e traduz isso como uma doença, né? Traduz um sofrimento normal, um sofrimento corriqueiro, como uma doença. Então nós, enquanto profissionais de saúde, precisamos estar atentos ao que é realmente doença e o que faz parte dessa fase como algo natural, né? Então, eu coloco aqui que uma ferramenta importante é a longitudinalidade. O que seria a longitudinalidade? É aquele princípio do SUS, aquele princípio de atenção primária à saúde, que diz que nós podemos e devemos reencontrar a pessoa em vários momentos da sua vida, em vários momentos de necessidade. Então, aquele indivíduo ele não precisa sair dali já com uma tarjeta dizendo você é depressivo e já com uma receita, tipo você precisa de fluoxetina, Prozac ou similar. Não, ele não precisa. Você pode abordar ele, conversar, entender melhor o que está acontecendo e, se precisar, agendar um novo momento. Ou pedir para ele voltar mais tarde, ou dar pequenas tarefas, orientar que ele volte. Nós não precisamos nos antecipar e trazer os nossos anseios, as nossas angústias para o consultório ou para o nosso atendimento, seja onde for. Então nós podemos traduzir isso de uma forma muito tranquila, pedindo para ele retornar outras vezes com algumas pequenas tarefas, ou para entender melhor essa situação, ou entendendo o que está acontecendo na família, buscando outras informações através do agente comunitário, do restante da equipe, dos pais, dos avós, e construindo com ele um processo de compreensão daquilo que está ocorrendo, né? Então esse princípio é muito interessante para a gente usar na abordagem do adolescente. Então, dialogar com sua demanda
oferecendo outras orientações de interesse da equipe. O que significa isso? Isso quer dizer que não precisa só ser a partir da demanda dele. Nós também temos a nossa demanda. Nós sabemos que existem problemas relacionados com a adolescência. Então, uma parte da consulta pode ser reservada também à prevenção da saúde. Também a abordagem de questões como drogadição, como violência, como outros exames preventivos. Então, uma parte pode ser reservada e deve ser reservada para uma orientação a respeito de sexualidade, ou a respeito de violência, ou a respeito de uma cultura de paz, que também fazem parte de questões da saúde. Tá? Então, continuando. Aqui, bem típico, né? Às vezes o adolescente chega com aquela cara de mal, né? Mostrando assim, eu sou rebelde, né? Você não é nada, eu entendo tudo, né? É muito comum isso, essa postura de confrontamento do adolescente, muito natural, né? Como eu coloquei antes, é uma fase justamente de busca das suas verdades, e essas verdades, nesse momento, ele começa a sacar, olha, vocês não estão totalmente certos como vocês se colocam, eu já percebi várias falhas, né? O pessoal que é da geração década de 80 lembra do Renato Russo, né? Aquela canção, né? Como nossos pais, né? São crianças como você. É mais ou menos, eu não sou cantor, então fica aí o pedacinho sem ritmo, mas é só para lembrar que realmente o adolescente começa a sacar que os pais da gente nem sempre são aquelas figuras endeusadas, perfeitas, e começam então a questionar. E a forma de questionamento, muitas vezes, através dessa rebeldia. Então, bom, o adolescente, normalmente, ele é resistente para um acompanhamento de saúde. Ele é ativo, ele não é tão passivo, ele confronta esse sistema, né, dos velhos, o sistema das instituições. Então, ele tem uma certa dificuldade. É muito mais frequente as meninas procurarem os centros de saúde, principalmente na fase da primeira menstruação, né? Da menarca. Então é muito frequente. E a sexualidade, o senso de maturidade nas meninas aparece de uma forma mais expressa, até mesmo anterior à do menino, né? Então ela busca essa compreensão do corpo, essa compreensão de sua saúde anteriormente aos meninos. E quando esse adolescente busca, seja o menino, seja a menina, seja o adolescente, seja a adolescente, nós devemos estar abertos. O serviço não pode fechar as portas. Ele tem que facilitar o acesso. Ele tem que ter uma comunicação direta com esse adolescente. Ele tem que ter um acolhimento desse adolescente de forma que ele não seja mandado embora para retornar dali um mês. Tem que se aproveitar essa oportunidade de curiosidade, de busca do adolescente para acolher ele e poder ofertar o serviço. Porque é através do vínculo que a gente faz com a chegada desse adolescente que nós vamos conseguir fazer outras abordagens que são do nosso interesse. Outro quesito extremamente importante do ponto de vista do adolescente, do seu processo de frequentar a instituição de saúde, é o sigilo, né? Muitos profissionais ainda se pegam naquele dilema. Não, eu não vou te atender porque você não está acompanhado pelos seus pais. Eu não vou te atender porque você precisa da orientação de um responsável. Isso é errado. Se a gente fizer isso, esse adolescente não volta. Esse adolescente não volta. Então é importante a gente estar atento a isso. Eu não me atentei a buscar o código de ética de cada profissão da saúde. Mas, por exemplo, na medicina, isso já é regulamentado pelo Código de Ética Médica. No seu artigo 103 diz, é vedado ao médico revelar segredo profissional referente a paciente menor de idade, inclusive a seus pais ou responsáveis legais, desde que o menor tenha capacidade de avaliar seu problema e de conduzir-se por seus próprios meios para solucioná-lo, salvo, aqui é importante, salvo quando a não revelação possa acarretar danos ao paciente ou a outra pessoa. Não está ali, mas já é expresso em outros artigos. Então, caso aquela situação
ofereça danos, aquela decisão ofereça danos ao paciente, nós temos a obrigação de comunicar. Tá? Mas caso não ofereça danos direto a ele ou a outra pessoa, nós não temos que revelar o que aquele paciente nos diz. Então isso é uma ferramenta crucial. Toda vez que a gente vai nas escolas, a gente constantemente reforça isso, coloca para os adolescentes, olha, se você falar alguma coisa para nós, é segredo, morreu, é assunto nosso. Isso é muito frequente e muito utilizado com relação à sexualidade, que é um tabu para todas as faixas etárias, né? Então, esse tabu exige um respeito, uma aura sagrada, né? E aí é importante deixar claro para o adolescente que a relação de confiança não vai ser quebrada. Nem quando há necessidade de revelar, na minha prática, a gente revela diretamente. A gente nunca toma posturas autoritárias com adolescentes. Nunca a gente deve fazer isso. Então, sempre a gente dialoga com ele. Olha, isso aqui é importante que eu informe aos seus pais, porque você está num processo... Por exemplo, gravidez na adolescência. A adolescente está grávida. Precisa ser revelado aos pais. Né? Só que aquilo vai se evidenciar, obviamente. Então, a gente já orienta. Olha, nós precisamos comunicar, é importante que você venha. Ou uma doença, né? Uma doença sexualmente transmissível, mais grave, né? Por exemplo, HIV, hepatite ou alguma outra doença. Então a gente tem que comunicar. Então a gente chama situações de abuso, né? Também a gente precisa dos pais. Então aí a gente dialoga com o adolescente e diz, olha, isso aqui é importante que a gente revele a um responsável. Quem que tu escolhe? E às vezes ele traz o avô, às vezes ele traz o pai, às vezes ele traz a mãe, às vezes ele traz um irmão mais velho. E a gente revela, então, para esse responsável com o fim dele dialogar com a sua família. Então, isso é possível, isso é uma ferramenta que nós utilizamos. Então, essa questão do sigilo é muito importante a gente refletir sobre. Tá? Não é que não seja possível fazer isso isoladamente. É possível, sim, abordar o adolescente de uma forma uniprofissional, vamos dizer assim. Só o médico, só o enfermeiro e tal. Mas é muito interessante a gente dividir tarefas e trabalhar em equipe. Por exemplo, eu, como sou homem, as meninas adolescentes têm mais dificuldade de comentar comigo várias coisas. Então, a minha colega enfermeira, né, ela acaba tendo muito mais afetividade e facilidade de abordagem dessas meninas. Já os meninos têm mais facilidade comigo. Então, a gente acaba dividindo isso. E constantemente se conversando. Olha, a menina falou isso, o que é que tu acha? E eu também digo para ela, olha, aquilo aconteceu, o que é que tu acha? Ou, olha, tu pode me dar uma ajudinha aqui? Vamos trabalhar junto? Ou a gente vai nas escolas junto? Ou a gente chama o dentista, o profissional de odontologia para fazer uma abordagem junto? Ou a gente discute isso em reunião de equipe, discute o caso, discute uma abordagem. Então é extremamente importante que o adolescente seja abordado de uma forma interdisciplinar, ou seja, com várias profissões se relacionando. E também interinstitucional. O que é isso? Não dá para fazer uma abordagem ao adolescente apenas centrada no posto de saúde ou no centro, na unidade de saúde. É importante uma articulação com a escola e com outras instituições, né? Por exemplo, na minha realidade, a gente tem um centro de moradores e tem uma escola e tem uma creche. Nós mantemos uma conversa muito íntima com essas três instituições. Então, chega o adolescente lá, chega a mãe, a avó, o próprio adolescente dizendo, olha, estou com dificuldades escolares, ou meu filho está com dificuldades escolares. A gente automaticamente manda uma cartinha para a escola para ela mandar maiores informações. O que está acontecendo com esse guri lá? O que está acontecendo com essa menina? Ou se é uma informação, se é alguma questão relacionada à violência ou alguma desconfiança de abuso, a gente entra em contato direto. Como é que está o comportamento, professora, desse aluno? Várias reuniões a gente tem marcado, tem discutido com excelentes resultados e excelentes avanços na compreensão do que está acontecendo com o mundo desse adolescente. Que a abordagem da saúde ela deve ser sempre ampliada, nunca restrita a uma doença, a um diagnóstico. Porque aí corremos o risco de fazer iatrogenia, de cometer erro, de prejudicar aquele adolescente, julgar ele e não fazer uma boa assistência.
Então, importante a relação com outras instituições chamadas de... essa relação chamada, então, de interinstitucionalidade. Tá? Quando a gente vê um moleque lá com o cabelo arrepiado, né, com corte diferente, a gente tende a fazer uma imagem, às vezes um preconceito desse adolescente. Ele usa piercing, tatuagem, muito frequente isso acontecer, principalmente para pessoas de uma geração mais avançada, né, que às vezes está mais distante daquela geração da adolescência. Então, muito comum a gente acabar fazendo um julgamento precipitado ou estereotipar, quer dizer, colocar uma imagem já feita desse adolescente, né? Por conta de um cabelo, um piercing ou uma opção sexual. Então é muito importante que a gente tenha em vista que não a imagem que aquele adolescente apresenta pode ser muito mais fruto de um contexto de tribo, de ambiente, de outros relacionamentos ali com a turma dele, do que com uma forma de se estabelecer, do que com um comportamento do ponto de vista que prejudica a sua saúde, né? Então, muitas vezes é o contrário, inclusive, né? Então, nós, enquanto profissionais de saúde, nós precisamos estar atentos e não deixar os nossos preconceitos vir à tona no momento de abordagem do adolescente. E por último, para terminar esse bloquinho, depois eu vou continuar mais um bloco para encerrar, é importante a gente compreender o mundo desse adolescente e aproximar dos seus valores, e nos aproximarmos de seus valores. Né? Então, às vezes é importante a gente saber que música está tocando, qual que é o som do momento, o que ele assiste, quais programas ele assiste, quais clubes, quais espaços ele frequenta, quais as gírias que estão acontecendo nesse momento. Que quanto mais o adolescente percebe que a gente saca, que a gente entende aquele mundo dele, mais ele vai ter facilidade para se comunicar conosco. E mais a gente vai conseguir brechas, porque ele descobre afinidades na nossa abordagem. Então é importante a gente tentar fazer o exercício de compreensão do mundo desse adolescente. Entrar nesse mundo não é uma coisa difícil. Muitas vezes é até divertido e é uma descoberta, né? A gente começa a reviver as nossas próprias experiências. Então é muito bacana saber o que está acontecendo, saber o que ele canta, o que ele dança, o que ele gosta, e tentar imaginar, tentar entender o que ele está pensando naquele momento, o que aquela experiência visual, auditiva está trazendo para ele de informação, né? E dialogar com isso. Então isso é bem importante.